sem postar nada. E minha última postagem foi eu pegando o avião pra ir pro sul. E assim que cheguei, eu vivi, né? Larguei o celular de mão e aproveitei a experiência. Eu fiz aqui aula em Florianópolis, com foco sempre nas aulas, porque eu ainda quero aprender dança Zukia. Fiquei pouco nos bailes, exceto o último, que eu peguei o baile inteiro, do início ao fim. E como sempre, todos os congressos mexem muito comigo, então eu tô ainda digerindo todas as situações. Enquanto isso, a minha casinha ficou na oficina, consertando o carro também. E aparentemente tá tudo ok agora, podemos seguir viagem. Temos algumas notificações, né? E o carro tá perfeito agora. Eu voltei a ter janela do lado de cá, esse é o fio do fone passando. Agora eu tenho esses botõezinhos fofos pra poder abrir e fechar sem ficar tacando silver tape. E aquele negocinho de plástico que não segurava, ficou muito mais bonitinho. A casinha tá inteira, a parte elétrica continua sendo ali e tá funcionando. Troquei essa torneira por uma torneira que é de um lado água normal, do outro água filtrada, com o carro ativado. Agora minha placa solar funciona e eu tenho uma série de botõezinhos aqui pra gerenciar a energia da casa, disjuntores e os fusíveis, caso queime alguma coisa, vai queimar primeiro o fusível, fica mais fácil de trocar. E tá bem mais organizadinho a parte elétrica ali, então eu vou mostrar agora que minha cama tá armada, eu tô com isso. Olha aqui, o pessoal tá vendo mais. Dei uma desamassada nas minhas placas, pra eu não perder a pintura. E isso me levantaram toda a carroceria. Deram uma arrumada na parte hidráulica também, que estava muito zoada. Então agora minha bomba d'água passou a funcionar. E eu não consigo colocar uma roda H14. Mas para o carro 3 é difícil de achar. Temos de novo nossa hidráulica e o carro tá inteiro. Como eu falei no story hoje, sempre depois de cada evento eu tenho muita coisa pra processar. O menor que seja os eventos de dança sempre me geram muitas coisas, muitos turbilhões de pensamento. E eu tô no meio desse turbilhão, tentando processar as coisas que aconteceram. E bem, nadamos 2 eventos. O retiro do Xande, que ainda não estava digerido, e logo em seguida foi pro Zuki Hour. E agora vem mais coisas. A princípio, eu criei esse perfil no Instagram pra falar sobre essa minha vida itinerante, essa minha vida na estrada. Mas bem, é bailando na estrada. Não faz sentido eu não falar de dança e não falar sobre as minhas experiências. Eu sempre mudo de opinião, então vale também como registro pra mim mesma, que hoje eu sinto assim, hoje eu percebo dessa forma, e eu vou chegar daqui uns anos e ver esse mesmo stories e me achar muito louca. E outra coisa que acontece muito é que quando eu deixo aquelas caixinhas de perguntas, normalmente vocês me perguntam muito mais sobre a minha vida pessoal do que sobre a minha vida na estrada. Então vamos lá, vamos começar. Todo evento dançante é uma caixinha de Pandora pra mim. Eu nunca sei o que vai vir, mas sempre vai vir algum processo que eu vou ter que viver naquele momento. O retiro do Xande, ele te força a colocar luz em algumas sombras. Algumas sombras eu já conhecia, eu já tinha botado uma lanterninha ali, mas era uma lanterninha meio fraca, não era uma lanterna de LED. Um dos maiores mocinhos que eu já sabia que existia é o meu mocinho da rejeição. Ele não é de agora, ele tá comigo há muito tempo. E, sabendo disso, a gente vai tentando enfrentá-lo, né? Só que não é sempre que a gente tá com todas as nossas armas contra ele. No retiro, eu tava sem arma nenhuma. Um dos maiores mocinhos que eu já sabia que existia é o meu mocinho da rejeição. Ele não é de agora, ele tá comigo há muito tempo. E, sabendo disso, a gente vai tentando enfrentá-lo, né? Só que não é sempre que a gente tá com todas as nossas armas contra ele. No retiro, eu tava sem arma nenhuma. Ali por volta dos meus 20 e poucos anos, logo depois que eu formei, já tinha começado a trabalhar e tal, eu resolvi que eu ia entrar nessa sala. Entrou eu e os meus pais. E toda vez que a professora falava, pegue seus pares, eu sobrava. Não importava se era na aula dela, se era na aula do marido dela, ou se era em algum curso extra que eles davam. Visto que ninguém queria dançar comigo, eu sempre acabava tendo que dançar com as bolsistas. Eu sempre ia com a pior das caras, porque eu sabia que nem elas queriam fazer aquela aula ali comigo. Elas só eram obrigadas a fazer. Então eu nunca durei muito tempo na dança de salão. Eu entrava, ficava 2 meses, saía, tentava de novo, acontecia tudo de novo, eu saía de novo, enfim, não durava. Daí, pra resumir, eu fui pra outras danças, fui pra dança solo. E depois eu casei, e meu marido não me deixava dançar. Assim que eu separei, eu resolvi que eu ia voltar pra dança. Porém, eu mesma tinha fechado todas as portas por trás de mim. Então eu não tinha pra que dança voltar. Então me foi oferecida uma bolsa em uma das escolas. E eu aceitei, até porque eu não tinha comparação em lugar nenhum. Então nessa escola a situação se inverteu um pouquinho. Porque todos os alunos meio que eram obrigados a dançar comigo porque eu era bolsista. E aí eu fui pegando gosto pela coisa. Comecei pelo forró e depois me apaixonei pela que eu tinha mais dificuldade. Faz sentido? Nenhum. Só sou eu sendo eu. Mas quando raramente tinha algum congresso do Zuki na minha cidade, ninguém me conhecia. Eu não era bolsista do congresso. Já acontecia de novo dos meus monstrinhos voltarem. O primeiro congresso do Zuki que teve, que eu pude participar. Primeiro baile, eu saí chorando no meio do baile porque eu simplesmente não era tirada pra dançar. Eis que teve o segundo congresso na minha cidade, e eu tava meio que na organização. Não exatamente, mas meio que sim. Tinha uma galera também que tava hospedada na minha casa. Então esse outro congresso, eu não sobrei tanto, mas ainda sobrei. Quando era nas aulas, eu ficava sem par quase sempre. Nos bailes eu ainda conseguia dançar. Então eu me mudei de lá e fui pra Peruíbe e passei a frequentar muito mais os bailes de São Paulo. E esse meu monstrinho simplesmente sumiu. Sabe-se lá por quê? As pessoas sempre me chamavam muito pra dançar, mesmo sendo extremamente iniciante. Então nunca mais aconteceu de eu ir no baile e tomar um chá de cadeira. Ainda que seja só porque eu sou simpática e não porque eu danço bem, eu ainda saí muito feliz dos bailes. E vale lembrar que eu sempre pesquisei comigo mesma a cena, quem as pessoas chamavam mais pra dançar, como se comportavam as pessoas que eram mais chamadas e aquelas que não eram. Então comecei a adequar um pouco mais o meu vestuário, comecei a adequar um pouco a minha postura corporal, pra também não ficar escondida, pra não ficar com a cara fechada e braço cruzado grudada na parede. E aí veio o retiro do Xande, que eu acho que a organização tem combinado com os monstrinhos, eles aparecerem só nesse momento que é pra ficar evidente que eles ainda estão ali, pra gente não esquecer que eles existem. Pelo grupo do WhatsApp eu já tinha visto, gente, metade das pessoas eu conheço, não vou sobrar nesse retiro. A outra metade eu ainda vou conhecer. Então ainda que metade das pessoas não gostem de mim, ainda tem metade que desconhecem sobre mim. Então tá tudo bem, só que não. As primeiras dinâmicas começavam com ande pela sala e conecte com alguém. Eu olhava para as pessoas desviavam o olhar. Eu olhava para outra, também desviava. Conclusão, eu não conseguia fazer as dinâmicas, pegava e sentava. Não vou obrigar alguém que não quer fazer comigo. Eu entendo que conexão é algo consensual. Eu não consigo conectar com alguém que não queira conectar comigo. Então eu não ia forçar a barra, né? Daí, as dinâmicas foram piorando. Porque começaram a ter dinâmicas de 3 pessoas. Se pra mim já tava difícil conectar com uma, com 2, não tava rolando. As aulas, no geral, eu fui perdendo. Eu ficava sentada assistindo. Não que seja legal, tá? É maravilhoso. Então, veio o primeiro baile. No baile eu resolvi esse monstrinho. Porque no baile todo mundo sempre me chama pra dançar. Às vezes a pessoa não quer fazer aula comigo, tá tudo bem, mas dançar comigo no baile as pessoas vão querer. Também não. E o segundo dia foi a mesma coisa, o segundo baile foi a mesma coisa, e o terceiro dia foi a mesma coisa, o terceiro baile foi a mesma coisa. Eu perdi todas as atividades? Não, porque nem todas as atividades tinha esse conecte com alguém. Às vezes era simplesmente fica de olho fechado e espera alguém chegar pra frente. Alguém vai chegar em algum momento. Teve também a situação de eu rodar a sala, rodar, ninguém se conectar comigo, eu pegar, sentar, o Xande olhar pra mim e falar, mas você quer fazer? E eu falar, quero. E aí ele mandar uma pessoa fazer comigo. E aí eu fiquei mais constrangida ainda, porque era como se a pessoa tivesse a obrigação de fazer. A pessoa nem queria fazer comigo. Ela já tinha rodado na sala e passado por mim. Mas ele pediu pra pessoa fazer. Bem, por fim os meus mocinhos já estavam gritando. E aí eu arrumei minhas malas pra ir embora. Falei, tô perdendo meu tempo, não tô conseguindo fazer aula, não tô aproveitando os bailes. O que eu tô fazendo aqui, senhor? Arrumei a mala e a organização veio toda em cima de mim.
A pessoa que não queria dar trabalho foi a pessoa que talvez tenha dado mais trabalho de todo mundo lá. Porque tiveram que fazer com que eu não fosse embora. E a sensação que eu tenho é que parece que é tudo arquitetado pela organização. Eu sei que não é. Mas a sensação que eu tinha é que elas tinham falado com cada condutor pra me tirar pra dançar. O último dia foi exatamente o oposto. As pessoas estavam vindo me tirar pra dançar de forma que eu não conseguia nem recusar. Porque às vezes fazia alguma encenação do meio da sala na minha direção, que não tinha como falar não, porque tava todo mundo vendo. E é óbvio que eu também queria dançar. Também teve caso de outra pessoa que falou, nossa, eu não tenho você desde o primeiro dia, mas não te vi nos bailes. E eu tava nos bailes, eu tava insistindo com os bailes, eu ficava horas no baile, esperando alguém chamar. Sim, com muita vergonha de chamar alguém, porque eu não queria obrigar uma pessoa que já não tinha querido fazer aula comigo, dançar no baile. Esse mocinho está sanado? Tá curado? Não tá ainda não, e sei que não tá. Mas eu ainda tenho algumas outras reflexões também sobre o retiro, que acho que não cabe agora porque não linka. Mas enquanto o retiro do Xande me mostrou esse mocinho, essa sombra muito grande, o Zukiawa me mostrou o inverso. Me mostrou uma luz muito grande que eu também não tinha noção que eu tinha. Algumas dinâmicas que eu consegui fazer do retiro, algumas conversas que eu tive com o próprio Xande, me fizeram ver algumas coisas em mim que eu não via. Principalmente a questão do prazer que eu tenho comigo mesma. Eu tenho prazer de mexer meu próprio corpinho, que não é normal. E o Xande me falou uma coisa que pegou, assim, que foi, aquela ali, ó, é um espírito livre. E eu fiquei, espírito livre? Eu não me via nesse lugar. E não entendi o que ele estava tentando dizer com isso. E por que eu não me vejo como espírito livre? Eu me vejo como espírito livre na vida, porque eu sou muito louca, eu vivo livremente, obviamente, mas eu nunca me vi como espírito livre na dança. Porque eu tô sempre procurando a estrutura. Por mais louca que seja a dança, eu tô sempre procurando responder certinho, fazer exatamente o passo do jeito que tem que ser feito. Eu tô sempre procurando a forma perfeita. Então eu nunca consegui me ver nesse lugar de espírito livre. Até o Zukiawa. Já no Zukiawa, eu consegui perceber o quanto sair da estrutura não é mais um incômodo pra mim. Talvez seja exatamente o oposto, o quanto eu gosto. Percebi que a dança mudou muito. Pessoas que eu amava dançar, porque a pessoa tinha muita técnica, um repertório imenso de passos, e isso me desafiava a melhorar minha dança. Não que não continue desafiando, mas eu percebi que eu não gosto tanto mais de dançar com as pessoas que eu gostava de dançar. Em contrapartida, pessoas que são muito viajonas, que saíam muito da estrutura, às vezes saía propositalmente do ritmo, eu odiava dançar, porque eu não entendia o que eu tinha que fazer. Eu ia pro mental, de como que eu respondo isso da maneira certa, meu Deus, que é uma sofrência. E agora eu tenho amado dançar com essas pessoas. Porque são pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu, de correr atrás da base, de correr atrás da estrutura, entender a estrutura e poder desapegar dela. Isso é assim, ó, delícia. E aí logo a primeira aula foi do Val e da Vanessa, que pra mim, super estrutura, e amo. E aí o Val fala da questão da liberdade, que a liberdade às vezes assusta, porque você não sabe o que fazer com ela. Tanta liberdade, pra onde você vai? Lógico, ele deu caminhos na aula. Mas a lógica disso tudo se resume aí. O que você faz com tanta liberdade? Daí no baile de sábado, aconteceu um fenômeno. Durante a tarde eu tinha comentado com um amigo meu que eu gosto de dançar determinadas músicas com determinadas pessoas. Então a música tá muito viajona, não tem ritmo de base, mais melodia e tal. Eu busco as pessoas viajonas. E as músicas mais estruturadas, eu busco as pessoas mais estruturadas. Se é pra fazer passo, vamos fazer passo. Eis que a pessoa que é o meu arquétipo de pessoa viajona me chamou exatamente na música mais estruturada que podia ter. Foi o primeiro a me chamar no baile. E eu só pensei comigo, cara, não tem como dar certo, porque eu sei que eu vou pro mental e não vou conseguir responder, a dança não vai ser gostosa. Foi uma das melhores e mais loucas danças que eu já tive na vida. Porque sim, ela começou estruturada, ela continuou estruturada, ela passou a ser viajona no meio, a gente começou a rir do nada, a gente voltou pra calmaria, a gente fez away, e foi simplesmente o tempo inteiro maravilhoso. Tanto a parte estruturada quanto a parte viajona. Tendo um pouquinho de intimidade com essa pessoa, chegou no último baile do domingo, eu comentei isso com ela. Falei, olha, aconteceu isso, eu não queria dançar aquela música contigo. E aí começamos de novo a dançar. E fizemos uma coisa que eu também não gosto de fazer, mas que eu adorei ter feito. Começamos a conversar durante a dança. Somos viajantes, de formas diferentes, mas somos viajantes. E eu acho que eu só sou viajante porque um dia eu estava numa roda de conversa em que ele estava presente, falando sobre o estilo de vida dele. E eu, que sempre quis esse estilo de vida pra mim, vi aquilo sendo mais palpável, mais perto de mim, mais viável, mais próximo da dança. E falei, dá, hein? E falou sobre isso nessa dança conversada. A gente tem uma liberdade que assusta as pessoas, que deixa as pessoas chocadas. Na vida, a gente passa por perrengues que as pessoas não mais nem querem passar. A frase mais chocante foi, eu como desconforto no café da manhã. Isso é tão Thalita, que eu adoro passar pelos meus perrengues, porque eles sempre passam. E eu sempre aprendo com eles. E se eu não me submeter aos perrengues, eu não aprendo. Se eu não me submeter aos perrengues, eu não vejo quão foda eu sou. E essa dança foi mais uma incrível. Que eu tava igual uma criança. E há quanto tempo que eu não via uma criança? A semana como um todo foi muito chocante pra mim. Porque eu tava com uma pessoa ao meu lado, que era o meu extremo oposto. E isso foi muito bom pra eu ver os pontos que eu realmente gosto muito em mim e que eu nem percebia. Estar ao lado de alguém que era toda certinha me fez ver o quanto eu não quero ser essa pessoa. E eu vi essa parte de mim que eu não percebia que ela existia e que particularmente eu amo. Eu vi o quanto eu rio de mim mesma, o quanto eu me divirto sozinha, o quanto eu não tenho a menor vergonha de passar algum ridículo. Muito pelo contrário, às vezes eu me exponho a isso. O quanto eu adoro experimentar texturas, eu adoro chuva, eu adoro barro, eu quero me molhar o tempo inteiro, eu quero me lambuzar com as coisas, eu quero meu filtro deixar escorrer. Enfim, eu quero comer as coisas sem talher. E que ao mesmo tempo, que eu me sinto muito sem energia quando eu tenho que estar em grupo, interagir com muita gente, e não ter um cantinho meu, que tava sem minha casa, né? Sem ter pra onde voltar pra minha própria energia e tal, eu sempre me achei muito introvertida. E vi também uma necessidade enorme minha de interagir com as pessoas, de dar bom dia, de agradecer, de tentar ajudar quem tá de alguma forma me servindo nos ambientes, de fazer um elogio, de tornar o dia daquela pessoa um pouco melhor, ou mesmo nos bailes, de fazer uma piada só pra quebrar o gelo, que a pessoa tá séria. Enfim, eu tô descobrindo novos lados meus. E no fim eu acabei recebendo feedbacks muito positivos. Não que eu ligue pra feedbacks, nem pra crítica nem pra elogio, pra mim é tudo opinião dos outros. Mas foi interessante dessa vez. Porque eu me considero super iniciante. O tempo que eu tenho no meio não é o tempo que eu tenho de dança no corpo. E outro vídeo eu explico sobre isso, é um pouco mais complexo. Mas toda vez que eu falava, eu não sei dançar, as minhas amigas vinham me corrigir. Você sabe dançar, você só não sabe dançar do jeito que você gostaria. E das pessoas que dançaram comigo também vieram me elogiar no sentido de que é muito bom dançar contigo. Você tem uma energia incrível. E é isso que eu busco na dança, né? Eu não quero ser perfeita, fazer o melhor passo do mundo, ser uma exímia no rolê. Não, eu quero interagir, que essa interação seja gostosa. A minha busca dentro da dança é muito mais essa comunicação gostosinha. Eu tenho mais um zilhão de reflexões pra compartilhar. Eu ainda tenho. Fora as 1000 histórias pra contar. Mas agora não vai dar tempo. Daqui a pouco tem ensaio, então isso daqui a pouco tá lá. Beijo pra você que acompanhou essa louca até aqui.